esse é um daqueles vídeos em que eu realmente não gostaria de estar fazendo. Eu gostaria que realmente todos vocês também tirassem esse momento para reflexão, porque se trata de um ídolo meu, né? Uma pessoa que me influenciou muito em algum momento da minha vida, onde eu estava realmente mais atento aos trabalhos desse artista, e de muitos de vocês também, imagino, porque é difícil mensurar realmente qual foi o tamanho da importância desse cara que infelizmente está nos deixando hoje, né? É, Desse sábado, né, foi confirmada a morte do vocalista André Matos, né, conhecido por seus trabalhos com o Angra, com o Xamã, com o Viper, em carreira solo, com o Sinfonia, que contou com o Timo Tolkki, guitarrista dos Stratovarius, com o Avantasia também, né, onde ele gravou algumas músicas dos dois primeiros discos, naquelas metal óperas, né, com vários vocalistas, aquele projeto gigantesco, né. Vocês vão até me desculpar porque a notícia ainda está sendo processada um pouco por mim. Se eu der umas travadas nesse vídeo, vocês me desculpem. Mas eu queria realmente trazer um pouco da minha visão, um pouco mais pessoal para vocês que acompanham meu canal de YouTube, porque eu sinto que é como se uma parte da minha formação musical, de certa forma, tivesse ido embora hoje, né? Ele faleceu nesse sábado, aos 47 anos. A causa da morte ainda não foi confirmada oficialmente, mas fala-se em um ataque cardíaco, que ele teria sofrido um ataque cardíaco enquanto estava dormindo. Tentaram ver se ele conseguiria reagir, mas infelizmente ele acabou falecendo. O ataque cardíaco foi fatal. E o André Matos ele nos deixa num momento bem legal que estava a sua carreira, né? Porque ele vinha com a reunião do Xamã desde o ano passado. Vou tentar fazer um histórico também da carreira do André Matos antes de cair nos pontos mais pessoais, mas só adiantando, o Xamã foi uma das grandes bandas que nós tivemos dentro do heavy metal nacional, heavy metal brasileiro, na década passada, na década de 2000. O André Matos ele começou na música muito cedo, né? E até por ter começado muito cedo, ele teve uma formação bem puxada para o lado do erudito, né? Para a formação realmente para o lado da música clássica mesmo, né? Ele além de ser cantor, ele é pianista. Ele foi pianista, ele foi um regente, né? Credenciado e tudo mais. Ele era compositor habilitado, cantor lírico habilitado. Então era um cara de grande domínio no que fazia, né? E nada disso o impediu de se envolver com rock and roll, com um som pesado, com heavy metal, né? Aos 13 anos ele já integrou o Viper, né, como vocalista. Os dois discos da banda, o primeiro em especial, de uma sonoridade bem mais tosca, né? Assim, tosco no bom sentido, né? Bem visceral, né? Aquele speed metal, né? Com pegada bem forte, bem crua mesmo, sem muita produção. Lá no segundo disco, o Teacher of Fate, o André já começou a colocar um pouco das influências dele, né? A musicalidade ficou um pouco mais trabalhada, é um disco bem interessante, inclusive, e ele acabou durando pouco, né, nessa banda. Ele saiu depois de 2 discos para integrar o Angra, né, no ano seguinte, e ali ele despontou de vez, né, no cenário não só brasileiro, mas especialmente, né, no exterior, onde com o Angra conseguiu reconhecimento em alguns países da Europa, no Japão, era idolatrado, né, nesses locais fora do Brasil e também idolatrado aqui no Brasil, porque o trabalho que foi feito com o Angra é um trabalho raro dentro da música pesada aqui dentro do Brasil, né. Junto do Sepultura, o Angra se tornou uma das maiores bandas, né, do metal brasileiro como um todo, né. E com o Angra foram gravados 3 discos, né? O Angels Cry, em 93, que é um clássico, né? É um disco incontestável para quem gosta de som pesado e ao mesmo tempo mais melódico, mais trabalhado nas harmonias. Isso não somente em Brasil, mas em termos mundiais mesmo, é um baita de um registro. O Holy Land, em 96, que também é um disco que eu vejo de forma muito icônica, né?
por ter aprofundado as relações da banda com a música brasileira, né, com a música até de influência indígena, da tradição mesmo brasileira, e o Fireworks, que foi o terceiro e último disco gravado com o André Matos, onde até a banda tenta se distanciar um pouco dessas influências da música brasileira e fazer um power metal de padrão mais gringo, vamos assim dizer, né? Dos três discos, inclusive, eu acho que ele é o menos inspirado, por ter perdido um pouco desse fator único, né, da sonoridade, mas os três trabalhos foram históricos, fizeram muitos fãs, né, no Brasil e no mundo, a ponto da banda ainda ser... O Angra ainda tem muito de sua atividade calcada no que foi construído no passado, né, e muitos ansiavam por esse retorno do André Matos ao Angra, né, que acabou não acontecendo. Ele saiu do Angra em 99, levou com ele o baixista Luiz Mariucci e o baterista Ricardo Confessori. Os três formaram juntos o Xamã, né, que eu já tinha comentado no início do vídeo, junto do guitarrista Hugo Mariucci, né, irmão do Luiz. E essa banda gravou mais 2 discos, né? O Ritual, que é um disco que ele eu vejo ele como uma continuação mais madura do Holy Land, né? Além das influências da música brasileira, da música indígena aparecerem por lá, tem muito de world music, né? De influências de outros gêneros muito inesperados, né? Um trabalho muito bem feito, né? Bem construído, percussão aparecendo muito bem, algumas passagens muito inusitadas, tudo isso aliado a um heavy metal que tá até menos melódico, menos power metal do que nos registros do Angra. O Reason, que foi o disco seguinte ao Ritual, ele já é um disco mais melódico, não necessariamente power, mas ele é mais melancólico até. Ele é um registro mais trabalhado na melancolia, em composições mais, vamos dizer assim, mais tristes de certa forma, mais reflexivas, né? Talvez seja a melhor expressão. O piano do André Matos aparecendo de forma um pouco mais evidente, as construções um pouco menos upbeat, sabe? É um disco bem reflexivo e que o próprio André Matos, eu já vi ele em entrevistas falando que ele é o disco onde ele mais se empenhou, mais trabalhou para atingir aquele resultado. E realmente é um disco que aparece muito do André, a banda toda está numa consonância muito interessante ali e ele se sobressai muito, não só pelos vocais, sempre muito bem postados, muito bem colocados, mas pelas composições, pelos arranjos, pelas contribuições que ele faz aos instrumentistas. Ele acabou saindo do Xamã também em 2006, houve um momento ali em que o pessoal não estava se entendendo muito bem, e novamente ele deixa a banda e leva integrantes com ele, de certa forma, né? Pessoas que estavam acreditando nele, ou estavam de forma conjunta com a mesma reivindicação, que no caso foi novamente o baixista, o Luiz Mariucci, e o irmão dele, o guitarrista Hugo Mariucci. O trio, né, deixou o Xamã, e aí passou-se a trabalhar mais na carreira solo do André Matos mesmo, que contou com 3 discos. Inclusive estava até devendo um disco solo, né, que já fazia um bom tempo, o último foi lançado no início da década, e nessa carreira solo trabalhou-se mais no padrão que realmente ele queria, ele passou a ter o controle praticamente total da parte criativa, né? E começou a trabalhar em outros projetos também, igual o Sinfonia, né? Que foi formado com o Timo Tolkki do Stratovarius. Era para ser uma espécie de uma supergrupo, né? do Power Metal, acabou fracassando nesse sentido, porque o disco que eles lançaram bem uma forma bem gasta do Power Metal sinfônico, mas vale como um registro curioso da carreira do André Matos. Eu até não comentei antes, mas naquele momento de transição entre Angra e Xamã, o André participou do Avantasia, né, com os 2 primeiros metal óperas, né, lançados em 2001 e 2002, se não me falha a memória. Canta em algumas músicas, né, daquele registro, tem vários vocalistas, desde de Michael Kiske até o próprio André, entre muitos outros convidados, o próprio Tobias Sennett, né, que é o idealizador do projeto. Nessa última década, né, nessa década de 2010, o André já estava numa vibe mais nostalgia, né? Ele que sempre se recusou a ficar olhando para o passado, sempre quando ele deixava uma banda, ele montava outra ou seguia para um outro projeto novo. Dessa vez, agora nesses últimos anos, até pela idade, pela maturidade que a pessoa vai adquirindo, ele passou a ver as coisas de uma forma um pouco mais, talvez mais branda, mais nostálgica também, né? Teve a reunião com o Viper, né, em 2012, que rendeu uma turnê
pelo Brasil bem legal, né? Bem nostálgica para quem curtia aquele heavy metal mais visceral do Viper. Eles chegaram inclusive a abrir o show do Kiss em São Paulo, em 2012, eu estava lá. Foi um show bacana, marcado um pouco por problemas técnicos, né? A banda de abertura sempre meio que se ferra um pouquinho nesse sentido, mas foi um show que eles conseguiram apresentar bem e dessa vez trouxeram também uma banda de abertura que obviamente não faz frente ao Kiss, ao tamanho do Kiss, mas uma banda de abertura que pelo menos era conhecida por uma parcela do público e que poderia fazer bonito lá. E essa turnê seguiu, o ciclo se encerrou, né? O Viper até hoje conta com outro vocalista, o Leandro Cassoilo. Nos últimos anos, até nos últimos um ano e meio, talvez um ano só, né? O Xamã voltou ativa, né? Com a sua formação original, contando com o André Matos, o Luiz e o Hugo Mariucci e o Ricardo Confessori, depois de tantas tretas, né, envolvendo, né, o Ricardo e os outros integrantes. O Ricardo, inclusive, chegou a voltar para o Angra em determinado momento, alguns anos atrás, acabou saindo também de novo, né? De certa forma, o Xamã voltou para essa pegada nostálgica também, né? Nessa turnê de reunião, eles estavam tocando os 2 discos deles na íntegra, né? Inclusive, eles fizeram um show reduzido, inclusive, como abertura do Avantasia no último domingo, né? Dia 2, 6 dias antes desse falecimento do André Matos, né? E assim, é curioso, né? Porque a banda em plena atividade, né? Não era aquela coisa que o André estava ruim, estava internado, estava passando mal há muito tempo e que foi uma conclusão já esperada, né? Triste, mas esperada. Não, o André Matos estava no palco lá cantando para milhares de fãs há poucos dias, né? O perfil do Ratos de Porão no Instagram, inclusive, chegou a mencionar que, pô, a gente se viu há poucos dias, né, num show em Joinville, e agora você deixa a gente e tudo mais. Uma postagem demonstra bem a chateação de quem estava acompanhando de perto essa reunião do Xamã. E assim, muita gente esperava, né, pela reunião do Angra, né, com a formação clássica, nem que fosse às vezes para um show, para tocar algumas músicas do fim de algum show. O pessoal queria ver esse momento, né? O Angra atualmente ele conta só com um integrante da formação clássica, né, que é o Rafael Bittencourt, guitarrista. Nem mesmo o Kiko Loureiro faz parte mais da banda, né? Ele deixou as atividades do Angra para poder se juntar ao Megadeth e está saindo muito bem lá, inclusive, né? O Dystopia é um dos grandes discos do Megadeth. Chegaram a ganhar um tão sonhado Grammy, né? Depois de tantas indicações, tantas frustrações, ganharam um Grammy pela música que dá título ao álbum, né? E com apenas o Rafael Bittencourt de integrante original, esperava-se talvez, pelo menos, algum evento comemorativo, alguma coisa desse tipo, porque além de ter só um integrante original no Angra, o André já estava nessa veia dele nostálgica e trazendo com ele o Luiz e o Ricardo, né? Até numa entrevista para o Heavy Talk, alguns anos atrás, inclusive uma ótima entrevista que o André concedeu, tá brincando, bem solto, fora daquela carcaça rígida, né, das entrevistas que ele costuma dar. Ele fala que se fosse rolaria mesmo com a formação original, né, com a formação clássica. Ele gostaria de subir ao palco com o Angra, contando com o Rafael, com o Kiko, com o Luiz e com o Ricardo. Nem mais e nem menos, né, vamos assim dizer. Porque, de certa forma, para você completar a nostalgia, né, para você ser conclusivo com essa nostalgia que se esperava com um eventual retorno do André Matos, mesmo que fosse para um evento comemorativo, era de trazer todo mundo junto, né? Mas infelizmente isso nunca vai acontecer, porque o André Matos nos deixou agora, uma situação muito triste, mas analisando de forma um pouco mais reflexiva, né? Pelo menos para mim pessoalmente, o André Matos ele marcou o momento ali da minha formação dentro do metal, né? Quando eu comecei a descobrir as bandas, de quando eu comecei a gostar, que assim, o falecimento dele parece que é como se eu tivesse perdido uma parte de um momento da minha vida, onde eu passava realmente o dia todo ouvindo os discos do Angra, não só com o André, mas na época já tinha um dos discos com o Edu, né, o Rebirth. Eu era um pré-adolescente, né, naqueles meados de anos 2001, 2002. Eu comecei a ouvir algumas bandas, né, não separando de rock e metal, mas ouvindo assim
música pesada, né? Música dos roqueirão doido. Comecei ouvindo Guns N' Roses, Iron Maiden, Nirvana, Metallica, e eu ficava pensando, poxa, tem essas bandas gringas todas aí, será que não tem uma galera no Brasil também que faz um som assim? Deve ter, não é possível, mas será que segue o padrão dessas bandas gringas? A gente está sempre acostumado, né, com essa síndrome do vira-lata, né, de tudo que a gente faz não chega ao patamar do que é feito lá fora. Aí eu descobri o Angra, assim, é como se fosse um mundo todo se abrindo para mim, né? Porque foi a primeira banda, né, brasileira de som mais pesado, de heavy metal que eu descobri, com letras em inglês e tudo mais, e que mudou muito, assim, minha forma de ver como se produzir música aqui no Brasil, como se produzir metal, né, heavy metal, suas dezenas, centenas de ramificações dentro do país. A partir daí eu já conheci o Sepultura, conheci o Xamã, que já conhecia assim, né? Pouco tempo depois o Xamã já iria se formar e lançar o seu primeiro disco. Conheci o Viper, conheci a família Angra toda, né? Todas as bandas relacionadas. Nessa época também conheci o Dr. Sim, entre outras, várias outras bandas, né, mais populares do som pesado, em que eu fui tendo contato naquela época. Obviamente depois fui me aprofundando, fui conhecendo nomes que são mais underground, que são realmente nomes para fã, mas o pontapé inicial foi ali com o Angra. Eu lembro de passar dias assim, seguidos ouvindo os discos, né, que eu gostava muito. O Angra para mim foi uma das primeiras paixões que eu tive assim, dentro da música, logo depois assim, de ter conhecido algumas bandas que foram importantes para a minha formação. Eu conheci o Angra. E tem até uma frustração, porque eu também sou guitarrista e eu acho que eu nunca consegui tocar uma música do Angra. Até fui construindo minhas habilidades na guitarra em outras escolas mais básicas, assim, porque até quando eu entrevistei o Kiko Loureiro, em uma das ocasiões, eu brinquei com ele e falei, olha, eu também sou guitarrista, mas sou um guitarrista frustrado, eu sempre tentei ali, mas nunca consegui passar dos primeiros segundos das coisas que você tocava. Ele riu, brincou, falou que toda forma de tocar guitarra é válida, que talvez ele também não teria começado a se habilitar da forma que ele se habilitou na guitarra, se não fosse talvez por um Ace Frehley, um Angus Young, um guitarrista mais básico, assim. Então todo mundo tem a sua importância. Respondeu de forma bem política, mas bem legal. Já tive a oportunidade de entrevistar mais integrantes do Angra, mas eu nunca tive a oportunidade de conversar com o André e nem ninguém do Xamã. Cheguei a tentar uma entrevista com eles, a assessoria acabou não me respondendo, sabe-se dar o motivo, não sei se estava muito ocupado na época, enfim. Quis ter essa oportunidade de trocar uma ideia com o André, porque ele me parecia ser um sujeito muito sensato e muito centrado. Por mais que houvesse essas rugas do passado e ele parecia ser bem intransigente com essas coisas, ele parecia ser um sujeito muito perfeccionista, muito atento ao que se está produzindo na sua própria música, o que está entrando no currículo dele. Então ele nunca foi desses que, só fazer uma proposta, ele volta ali e esquece de tudo. Não, o negócio para ele tinha que ser do jeito dele. Eu me identifico muito com esse perfil de tomar muito cuidado com o que faz, de fazer só aquilo que você acredita, que você acha que vai dar certo, porque tá aí, ele faleceu de uma forma muito inesperada, muito prematura, e o que fica dele é toda essa obra, todo esse legado, tudo que ele fez passou pelo crivo dele, ele fez da forma que ele queria, e é isso que fica, né? Depois que a gente deixa esse mundo, deixa essa vida, acaba o que fica é o que a gente fez, né? No caso dele, em proporção macro, né? Porque foi um artista muito conhecido, e para nós que somos réis mortais, assim dizendo, né? Pessoas comuns, né? Resto que a gente fez para as outras pessoas próximas da gente, resto que a gente fez de legal para onde a gente vive, para a nossa comunidade, enfim, o que se fez de bom é o que fica, né? E o que a gente fez de bom é geralmente aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente aposta. Nesse sentido, o André sempre foi muito sincero, muito honesto no que ele se propunha a fazer, e eu acho que ele conclui esse ciclo, né, da vida dele, e até um ciclo no metal, de uma forma bem honrosa, né? É uma carreira assim, que dispensa apresentações e que daqui ainda muitos anos a gente ainda vai estar falando dele, das coisas que ele produziu,
e até brincando como seria se ele tivesse voltado ao Angra e tudo mais, como seria um disco novo do Xamã e etc. Vamos ver agora como é que fica o nosso cenário, né, do metal brasileiro sem o André. Eu cheguei a dizer num texto que eu publiquei lá no meu site que acho que até o momento essa foi a perda mais amplificada que nós tivemos do heavy metal brasileiro. Lógico que outros músicos muito importantes nos deixaram ao longo dos anos, alguns de forma trágica, muito prematura, mas eu acho que a morte do André Matos ela põe um ponto final em muita coisa, né? Pelo tamanho que ele teve, pela repercussão das coisas que ele fazia, pela qualidade do que ele apresentava. Bom, eu espero que ele descanse em paz e que esse vídeo sirva como algum momento de reflexão para você que está assistindo. Certamente eu vou passar os próximos dias refletindo muito, porque, igual eu falei, é como se fosse uma parte da minha formação musical indo embora. E espero que todo mundo leve também como conselho, até eu citei essa entrevista ao Heavy Talk, um conselho que o André Matos deu de o diálogo sempre resolve as coisas, sempre resolve qualquer situação. Então, se você tem alguma rusga, alguma coisa que você quer resolver com alguma pessoa que você gostou ou gosta, alguma coisa que está te incomodando, algum sentimento ruim, tente resolver antes que seja tarde demais. Valeu!